Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia. Sejam bem-vindos ao terceiro ano. Hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa do ano de 2021. Durante essa aula, nós iremos abordar alguns conteúdos que foram vistos no segundo ano e que são importantes também no decorrer do terceiro ano. O primeiro conteúdo será a separação silábica, posteriormente sílaba tônica e classificação quanto à tonicidade, e por último, gênero e número do substantivo. Bom, gente, vamos começar falando um pouco sobre separação ou divisão silábica. Mas para isso a gente precisa entender o que é uma sílaba. Bom, gente, uma sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. Ou seja, é um pedacinho de cada palavra que a gente emite de uma única vez. Observação. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais. Então, não existe sílaba sem vogal. Então, toda sílaba, ela tem que ter uma vogal, porque a vogal é como se fosse a base, certo, de uma sílaba. Então, sempre que você for separar as sílabas, lembre-se que sempre tem que haver uma vogal em uma sílaba. Bom, agora vamos para o nosso conteúdo mesmo de separação silábica. É também chamada de divisão silábica, que é a separação de diferentes sílabas que formam uma palavra, cuja ação é marcada pelo hífen. Ou seja, gente, quando você pega uma palavra e separa em vários pedacinhos quando vai pronunciá-la. E para marcar essa ação, você separa pelo hífen, que é aquele tracinho. Ela é feita principalmente por soletração, ou seja, você vai soletrando os pedaços da palavra, né? Palavra. E aí você vai marcando essas sílabas. Mas existem algumas regras, certo, que vão ajudar vocês a dividirem corretamente as sílabas das palavras. Antes de começar com essas regras, vamos classificar essas palavras quanto ao número de sílabas, ou seja, de acordo com a quantidade de sílabas que eu tenho quando separo a palavra, elas podem ser classificadas. Primeiramente, eu tenho as monossílabas, que são as palavras que possuem apenas uma sílaba. Por exemplo, mãe, flor, trem, sal. Agora eu tenho as dissílabas, né, que são as palavras que possuem duas sílabas quando eu separo. Exemplo, café, filho, casar. Você pode observar que ficam duas sílabas. Nas trissílabas, já está falando, tri vem de três, não é? Palavras que possuem três sílabas. Hóspede, sapato, amanhã. E nas polissílabas são as palavras que possuem quatro ou mais sílabas, tipo borboleta, televisão, inteligência. Então, eu tenho mais de quatro. É só vocês se atentarem, gente, ao começo dessas palavras. Ó. Mono, di, dois, tri, três e poli, quatro ou mais. Agora a gente vai falar um pouco sobre as regras para dividir corretamente as nossas palavras, né? Primeiramente, as que não se separam de jeito nenhum. Nós temos os ditongos, que são aquelas duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba. Aqui nós temos os exemplos de ideia, né, onde o ei fica junto. Noite, o oi fica junto. Pai, né, nós temos o ai. E o degrau, que fica o a e o u juntos. Nos tritongos também as vogais não vão se separar, tá? Que são aquelas três vogais que ficam juntas na mesma sílaba. Uruguai, saguão e iguais. Alguns dígrafos, gente, que são aquelas duas letrinhas que possuem um único fonema, ou seja, uma única pronúncia, né? Um único som, elas também não se separam. O CH na palavra chave, LH na palavra milho, né? Galinha com NH, queijo e guarda, ou seja, o GU e o QU também não vão se separar. Também não se separam, gente, os encontros consonantais puros, né? BL, como na palavra blusa, CL, como na palavra claro, o GL, como na palavra glicose, PL na palavra planeta, FL na palavra inflamação, TL na palavra atleta, BR na palavra Brasil, CR na palavra crase, DR na palavra pedra, GR na palavra grama, PR na palavra próximo, TR na palavra trabalho, fritar, o FR,
e o VR na palavra livro. Esses também não se separam. Também não se separam os grupos consonantais iniciais, ou seja, aquelas duas consoantes que vêm no começo da palavra. Também não vão se separar, como no caso de PS na palavra psicólogo, o PN na palavra pneu e o gnóstico na palavra, o GN na palavra gnóstico. Eles também não vão se separar. Bom, vamos falar um pouco das que se separam, né? Bom, separam-se sempre as vogais idênticas, ou seja, duas vogais iguais, não é? Como na palavra voo, na palavra álcool, na palavra cooperar, na palavra coordenar, coordenação. Os hiatos, que são aquelas duas vogais que ficam em sílabas separadas, não é? Como dia, saúde e ruim. Cuidado, hein, gente? Não é ruim que se pronuncia, é ruim, tá bom? Os dígrafos, alguns dígrafos, né, também se separam, como carro, RR, SS, pássaro, né? O SC na palavra crescer, o SC cedilha na palavra desço e o XC com a palavra exceto. Eles também se separam. E os encontros consonantais disjuntos, ou seja, aqueles que se separam, né? Tipo alface, tá ali o L e o F, né? Objeto, como B e o J, também se separam. Agora, de falar um pouco sobre sílaba tônica, né? Primeiramente, o que é uma sílaba tônica? Bom, gente, é aquela sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade, é a sílaba mais forte de uma palavra. Observações importantes, hein? Memorize bem. Em cada palavra há apenas uma sílaba tônica, ou seja, não existem duas sílabas tônicas em uma palavra, só vai existir uma sílaba em cada palavra. As restantes sílabas de uma palavra, elas são pronunciadas com menos força, sendo chamadas de sílabas átonas, ou seja, nós temos uma sílaba tônica em uma palavra e as demais sílabas são chamadas de átonas. E de acordo com a tonicidade, a gente pode classificar as nossas palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Observação: nós sempre vamos contar as sílabas das palavras começando do final dessa sílaba para o começo, né? Por exemplo, café. Você vai começar do fé para contar, tá bom? Então, sempre você vai contar como se fosse de trás para frente. E aqui a gente tem a classificação das nossas palavras quanto à tonicidade. Primeiramente, nós temos as oxítonas, que são as palavras cuja a sílaba tônica ela é a última, né, como café, em que a sílaba fé é a última, ela é tônica, e tatu, que a sílaba tônica é o tu. Paroxítonas são as palavras cuja a sílaba tônica ela é a penúltima, tá bom? Exemplo, caráter, a última sílaba é ter, a penúltima, que é a mais forte, é o ra. Cavaleiro, acontece a mesma coisa, a penúltima sílaba é o lê e ela é a mais forte. Já nas proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, né? Por exemplo, a palavra sílaba, a gente tem como si a antepenúltima sílaba e ela é a mais forte. Mesma coisa acontece com a palavra partícula. Agora a gente vai falar um pouco sobre o gênero e o número do substantivo. Mas antes disso, vamos lembrar o que é um substantivo. Bom, gente, o substantivo é uma classe de palavras variáveis que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares e dentre outros. Bom, gente, a gente fala de classe de palavras, que a gente tem várias classes da língua portuguesa, estudadas na gramática, são as classes gramaticais. A gente tem substantivo, a gente tem o adjetivo, numeral, pronome, conjunção, advérbio, preposição. Alguns serão vistos no terceiro ano, outros serão vistos somente no quarto e outros somente no quinto. Mas substantivo a gente começa a ver desde cedo. Ele é uma das classes gramaticais que tem muitas classificações e muitas variações. Quando ele fala de variável, significa que a palavra ela muda. Ela vai para o feminino, ela vai para o masculino, ela vai para o singular, ela vai para o plural. É uma palavra que vai se modificando. Porque existem outras classes gramaticais em que as palavras elas não mudam, elas são chamadas de invariáveis. E ela serve para dar nome. Ela vai dar nome a tudo. Nome a seres, que são pessoas, animais, né? Pode estar dando nome também a um objeto. Pode estar dando nome a um fenômeno, por exemplo, chuva, que é um fenômeno da natureza. Pode estar dando nome a um lugar. E pode estar dando nome a qualquer outra coisa. Bom, eles podem ser flexionados em gênero, número e grau. Quando a gente fala de flexionados, é que eles podem mudar, né? Ficar diferentes. Eles podem estar no masculino e no feminino, entendeu? Por exemplo, menino, menina, é um substantivo que pode estar se modificando.
Ele também pode mudar de acordo com o número, singular e plural, meninos, menino, né? Ou seja, singular menino, que equivale somente a um, e o plural meninos. E também pode variar com relação ao grau. Quando a gente fala de grau do substantivo, a gente está falando com coisa relacionada ao tamanho normal, algo que pode aumentar, como por exemplo meninão, e algo que pode diminuir, que é o menininho. Então o grau está relacionado a isso. A gente tem o tamanho normal, o aumentar e o diminuir, que é o aumentativo e o diminutivo. Agora sim a gente vai falar um pouco sobre o gênero do substantivo. Quando a gente fala em gênero, a gente está se referindo a masculino e feminino. Então gênero sempre está relacionado a masculino e feminino. Pertencem ao gênero masculino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo o ou um. Então, gente, essa história de terminou com o é masculino, terminou com a é feminino. Isso não é bem verdade, né? Por exemplo, a palavra tênis, ela termina com S. E ela tem sim a sua classificação como feminino ou masculino. A gente fala o tênis, então ele é masculino. Então, sempre que você quiser descobrir se é masculino ou feminino, você coloca o artigo antes. Se for o, é masculino. Se for a, é feminino. Exemplo, o quarto, um médico. A gente está antepondo com artigos masculinos. Já no gênero feminino, são aqueles em que antes você vai colocar o artigo a ou uma. Por exemplo, a sala, uma médica. Com relação ao número, a gente está falando de quantidade, né? Sempre na língua portuguesa, quando a gente fala de número com relação ao substantivo, é quantidade. Se for singular, vai designar apenas um ser. E se for plural, vai designar mais de um ser. Por exemplo, casa, flor, cão, margem, no caso aí é um ser, então é singular. Casas, flores, cães e margens, a gente tem mais de um ser, então a gente está com o plural. Aqui tem um quadrinho, a gente vai ajudar vocês com relação a passar as palavras para o plural. Por exemplo, se terminar com R, você vai adicionar o ES, colher, colheres. Se terminar com S, você vai adicionar também um ES. Então, se R, S e Z, você adiciona um ES. Por exemplo, mês, meses, rapaz, rapazes. Já quando termina com ão, a gente tem algumas variações. Pode ser ons, ãos ou ães. Por exemplo, limão, limões. Mão, mãos. Pão, pães. Se terminar com M, você não vai adicionar o S. Você vai retirar esse M e adicionar um N e um S. Por exemplo, nuvem fica nuvens. Bom, aqui nós temos outras terminações, né? Se terminar o N, você vai adicionar o S ou o ES. Como no caso de hífen e hífens. O AU, a gente fica como AIS. Casal, casais. El, és. Pastel, pastéis. O fica OIS, anzol, anzóis. E o U fica US, SU, SUS. Do mesma coisa acontece com o I, a gente vai adicionar o IS, como fuzil, fuzis. E também pode estar trocando por eis, como míssil, mísseis. Então vai depender muito da palavra. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, entendido todo o nosso conteúdo. Continue estudando, se dedicando ao máximo, isso é muito importante para a evolução de vocês no decorrer do ano. Espero encontrá-los em breve, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!